Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Boa tarde, irmãos. O objetivo deste vídeo é para informações, melhor dizendo, explicações. Ontem nós tivemos uma reunião em conjunto, o Conselho e a Junta Diaconal, tratando sobre o retorno gradativo ao tempo, o retorno das nossas programações. Então, o objetivo deste vídeo é trazer detalhes mais explicados para os irmãos, que assim possam tirar as suas dúvidas e possam então observar as resoluções e como nós vamos agir nesses próximos domingos. Então, como vai acontecer esses cultos e a maneira de procedermos nele. Mas antes então de passar por essa parte para compartilhar, eu gostaria de deixar com os irmãos apenas um versículo que está no livro dos Salmos, no Salmo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Disse que uma jovem senhora médica, ela estava aflita na estrada, preocupada com o horário, porque ela estava atendendo uma paciente e teve uns cuidados a mais e ela está então aflita porque já estava dando o horário dela buscar a sua filha na escola. Ela teria que chegar à escola com um tempo determinado porque a escola já havia dito a ela que não ia mais tolerar atrasos. Então ela já estava aflita ali no trânsito, porque à frente dela havia mais 8 veículos e um caminhão à frente desses 8 veículos que estava ali morosamente segurando todo o trânsito. Porque era uma estrada muito perigosa, não tinha como ultrapassar, era impossível uma ultrapassagem porque não se tinha visão nenhuma dos carros, dos veículos que vinham no sentido contrário. O tempo foi passando, ela foi ficando mais angustiada com isso, mas num determinado momento o motorista do caminhão colocou o braço para fora, dando sinal para que os veículos pudessem ultrapassá-lo. E aí os carros foram passando um a um, e quando chega na hora dela, ela até observa, puxa vida, nós motoristas aqui confiamos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a um motorista estranho, que nós nem conhecemos, e confiamos, e passamos de uma forma até segura. Irmãos, isso é uma ilustração do versículo, serve como uma ilustração do versículo que foi lido ainda há pouco. Ou seja, vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance e depois confiar todos os detalhes da nossa vida aos cuidados do nosso Deus, que nos conhece, que está à nossa frente. Ele não é um motorista que nós não conhecemos, é o nosso Deus que cuida de nós. Então, a aplicação aqui para nós simplesmente é essa, não é? Que a nossa tarefa é o quê? A nossa tarefa é cuidar do que é possível e deixar o impossível para o nosso Deus. Cuidar daquilo que é possível para nós e deixar o impossível para o nosso Deus. Como diz o nosso texto, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que o buscam. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, complicados, né? A gente bem sabe o que todo esse momento tem causado a nós, mas com o Senhor e sempre na presença dele, nós temos condições de enfrentar esses momentos. O motivo deste vídeo é para trazer esclarecimentos aos irmãos e irmãs quanto à nossa retomada, à nossa volta ao templo, as nossas atividades de forma presencial. E isso nós vamos fazer de forma bem devagar, com cuidado e com atenção.
ninguém está sendo imprudente, ninguém está fazendo as coisas numa correria, mas tudo conforme as autoridades competentes do nosso município, do nosso estado, da nossa nação, têm orientado, já que eles flexibilizaram a retomada das atividades dos templos religiosos. Então, há uma liberação das autoridades, mas desde que esses templos, as igrejas, enfim, eles possam realmente seguir as recomendações que eles passaram. E nós, como cristãos, é óbvio que nós vamos então seguir as recomendações, porque como cristãos, para honrar o nosso Deus, devemos também honrar as nossas autoridades constituídas. Temos que também dar exemplos de cidadãos terrenos, mas principalmente porque pela graça somos cidadãos espiritual da Nova Jerusalém. Mas enquanto estivermos aqui, vamos respeitar as autoridades que foram todas elas constituídas pelo nosso Senhor. Irmãos, eu vou então passar as explicações, eu espero conseguir ser objetivo e claro, eu espero não deixar dúvida qualquer para vocês e eu espero então esclarecer todas essas dúvidas. Primeiro a gente resolveu que nós vamos fazer uma retomada da seguinte maneira. Nosso templo, nosso espaço físico, ele não é grande, ele é pequeno, ele é limitado. Então a gente tem uma certa dificuldade, até mesmo sobre a questão de distanciamento social, sobre a disposição de como vai ficar no templo. Então a gente decidiu que teremos 2 cultos aos domingos. Um culto pela manhã, começando às 10 horas, das 10 às 11, e o outro culto à noite, começando às 7, das 7 às 8 horas da noite. Então, nós teremos esses 2 cultos. E a gente vai explicar, então, como vai se dar tudo isso, como que nós vamos ter que nos comportar no culto, né, no sentido de seguir as recomendações estabelecidas para que a gente não tenha problema com a fiscalização e nós realmente possamos dar o bom testemunho cristão para a sociedade, que está certamente atenta aos nossos passos e o que nós estamos fazendo. Pois bem, esses cultos, eles serão previamente agendados, eu já vou explicar o que significa, tá? Então, daqui a pouco eu já vou explicar tudo isso. Mas antes eu quero fazer uma observação. Irmãos que estejam no grupo de risco, então é uma recomendação. Se puder, fique em casa. Se puder, fique em casa. Todo cuidado, como diz o ditado popular, né? Todo cuidado é pouco. Então, engana-se que esse vírus, ele não existe. Tem muitos que pensam assim, infelizmente, que é tudo uma enganação, é tudo uma invenção. Não, irmãos. O vírus está aí, ele existe e está fazendo muito estrago. Não é pouco, não, é muito estrago. É um vírus, ele é tinhoso, tá? Não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe classe social, não escolhe nenhuma dessas questões, tá? Todos estão, então, vulneráveis a ele. Então, todo cuidado deve ser tomado. Então, você que pertence ao grupo de risco, e grupo de risco você já está cansado de saber, porque os meios de comunicação já têm dito isso, né? Grupo de risco são pessoas acima de 60 anos, com problemas de hipertensão, com problemas de saúde, ou seja, uma série de recomendações. Então, procure, se puder, fique em casa, tá? Procure, se puder, fique em casa. E também recomendar às famílias, os pais que trouxerem os seus filhos, vocês estarão responsáveis por eles durante esses tempos de culto. Nós não teremos, neste momento, a nossa tradicional separação, né? As crianças, elas até 6 anos, elas iriam para uma sala, continuar ouvindo a palavra de Deus, mas nesse tempo não há como
termos essa disposição. Então, se porventura você vier com seu filho ou com seus filhos, vocês, pais, serão os responsáveis por eles durante o culto, tá? Então, eu faço essa observação. Grupo de riscos, se for possível, fique em casa. Cuide-se bem. E também dizer àqueles irmãos e irmãs que porventura ainda não estão à vontade para retornar, que fiquem com a consciência tranquila, tá? Fiquem com a consciência tranquila, porque nós estamos sabendo todo o cenário. Então, você também fique tranquilo quanto a isso, tá? Então, o importante é se cuidar, o importante é se prevenir e ter todo o cuidado possível. Pois bem, irmãos, eu passo então agora a direcionar aos irmãos a questão das atividades, então, dos cultos. Então, relembrando aqui que nós teremos 2 cultos aos domingos, o culto da manhã e o culto da noite. Então, veja aí que nós teremos, então, os horários. Então, aí estão estabelecidos os horários estão aí. O culto da manhã, o culto matutino, das 10 a 11 horas. O culto da noite, ou o culto vespertino, das 19 horas às 20 horas. Então, guardem aí esses horários, as 2 programações presenciais que, por enquanto, teremos daqui para frente, tá? Então, os cultos matutino e os cultos vespertino. Uma outra questão também, e é importante ressaltar aqui, agende seu horário para o culto. Ou seja, o que significa? Você que está no grupo de WhatsApp da igreja recebeu ontem a notificação de mais um grupo. Um grupo que serve tão somente para você agendar o culto, dar o nome para que culto você vai participar. Se é o culto da manhã, se é o culto da noite. Por que nós fizemos isso? Porque nós temos que respeitar o limite de 40% da capacidade de lugares da igreja, né? De números de membros da igreja. Então, estará limitado ao número de 25 irmãos e irmãs que podem participar do culto de manhã, 25 irmãos e irmãs, e o culto à noite, 25 irmãos e irmãs. Mas para isso é necessário, é imprescindível você fazer um agendamento prévio. Então, por isso aí, já os irmãos, fiquem atentos, a lista já está aí no grupo. Você pode observar a lista dos irmãos e irmãs que já deram seus nomes, tá? Tanto para o culto da manhã como para o culto da noite. Repetindo, o culto da manhã são às 10 horas da manhã, começa às 10 horas da manhã, e o culto da noite começa às 19 horas, tá? Então, é imprescindível você marcar, você agendar previamente a sua estada no culto. Isso vai ser imprescindível e eu até digo obrigatório. Então, vocês, irmãos e irmãs, prestem bem atenção. Vocês já agendaram, alguns já deram os nomes, preste atenção lá que no culto, na lista, no culto matutino, nós temos 18 irmãos. Ou seja, para chegar a 25, ainda tem mais 7 vagas. Para o culto vespertino, o culto à noite, nós temos inscrito 15 irmãos. Ainda tem mais 10 vagas. Então você vê a disposição, se você quiser estar conosco presencialmente, dê o nome ali na lista. E você tem que fazer isso até sexta-feira. Até sexta-feira, às 10 horas da noite. Então, até às 10 horas da noite da sexta-feira, você tem esse tempo para inscrever. Você vê lá os nomes, confere lá, olha a lista, eu confere lá, eu quero ir no culto da manhã. Então, dê o seu nome, tá? Que automaticamente ele vai para a lista. Eu vou participar no culto da noite, então dê o seu nome. Então, irmãos, isso é imprescindível. Daqui para frente vai ser assim. Então, nós começaremos no primeiro domingo, que é
na dia 2 e os próximos domingos será assim também. Então, durante a semana, você vai ter tempo para você fazer a sua inscrição. É importante que você faça a inscrição. E principalmente, irmã, você que é membro da igreja, não passe o constrangimento se de repente você não fazer esse agendamento aí, você chegar na igreja e já está com um número limitado, você não vai poder entrar. Então não passe esse constrangimento. Então verifique e já antecipadamente você dê o seu nome para participar do culto ou da manhã ou do culto vespertino. Ok? Vamos lá então, irmãos. Questões que nós temos que falar, questões que nós temos que deixar bem claro para os irmãos. Nós vamos ter que seguir uma série de procedimentos que foram pedidos a nós. Então, nós como cristãos temos que dar exemplos. É obrigatório nós seguirmos aí esses procedimentos. Para a entrada no templo, você vai ter a necessidade de higienizar as mãos, você vai ter a sua temperatura medida, tá? Então, já está disponível, tá? Na igreja, na entrada da igreja, você vai ver lá os totens contendo o álcool em gel e também vai estar disponibilizado um termômetro, tá? Então, isso é obrigatório. É obrigatório. Nós temos que realmente seguir à risca esse procedimento. Então, é como em outros comércios, em outros lugares que vocês possivelmente já estão indo e têm observado. Então, você vai higienizar a sua mão, você vai ter a sua medição de temperatura, então a gente vai ter que seguir à risca aí. Então, antes de entrar, faça higienização e meça a sua temperatura. E os diáconos que estarão ali, eles estarão atentos a isso e também orientando. Outra questão também importante é a questão do uso obrigatório de máscara. Nós temos que seguir isso. Então, você vai, desde a sua vinda, da sua chegada, a sua entrada no templo e a permanência no templo, máscara. Você vai estar de máscara. Então, evite tirar a máscara durante o culto, tá? Porque isso vai ser bom tanto para você e você vai mostrar que você está respeitando os demais irmãos também, tá? Então, essa é uma recomendação, é obrigatório o uso de máscara. Sem máscara, não entra no templo. E não pode ficar durante o culto sem a máscara. Então, é para você vir com a máscara, manter a máscara e, na saída, estar com a máscara, tá? Retire ela quando chegar em casa. Então, atente para isso, que vai ser obrigatório. Tanto é que também é obrigatório que a gente coloque sinalizações. Você vai ver ali 2 cartazes, né? Falando do uso, da obrigatoriedade do uso de máscara. Então, isso vai ser imprescindível. Então, use máscara, tá? Uma outra questão que nós vamos ter que respeitar também, irmãos. Respeitar o distanciamento, tá? No mínimo 1,5 metros, no mínimo. Então, nós vamos ter que respeitar o distanciamento. Nós vamos ter que evitar cumprimentos físicos. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Evitar cumprimentos físicos e também evitar aglomerações, né? Tudo junto, no mesmo ali, evitar, tá? Então, logo mais vai ser passado um pequeno vídeo que o nosso irmão diácono Josué gravou, né? Nós gravamos ontem, uma disposição, uma simulação de como ficaríamos sentados ali nos bancos da igreja. Então, logo mais vocês vão receber esse vídeo. É um pequeno vídeo, assista e veja mais ou menos, você vai ter uma ideia de como vai ser as disposições nos bancos. Os diáconos vão estar orientando você quando chegar. Então, você vai chegar e você vai saber, olha, eu tenho que sentar aqui, há um distanciamento aqui. Então, evitar, e a gente tem que seguir essa recomendação. No mínimo, 1,5 metro de distância, tá? Então, não vamos esquecer, respeitando aí
E repetindo, uso obrigatório de máscara, respeitando o distanciamento, evitando cumprimentos físicos e evitando aglomerações, tá? Então estejam atentos a isso também, irmãos. E, irmãos, uma questão interessante. Eu volto a reforçar. Este é um assunto sério. Este vírus tem feito muito estrago. Estou usando uma linguagem bem popular, tá? E não é mentira, não. Ele tem matado muitas pessoas. É triste que muitos não acreditam nisso. Acham que há um exagero. Mas os números que estão aí não são exageros, não, irmãos. Tá? Ele tem matado muita pessoa. Vamos tomar muito cuidado com ele. Então, o que for possível a nós, vamos cumprir a nossa parte. O que cabe a nós fazer, vamos fazer. Tá? Vamos fazer. Independente do nosso pensamento, se eu penso assim, a respeito disso, vamos respeitar um ao outro. Tá? Vamos respeitar um ao outro. Como cristãos, nós temos que mostrar esse equilíbrio. Nós temos que mostrar que nós temos o domínio próprio. Nós temos que mostrar que nós podemos sim dar exemplo para as pessoas e nós também pensamos no próximo. Então, é um assunto muito difícil, é um assunto muito delicado, é um assunto que realmente a gente tem que enfrentar, mas ele está aí, é uma realidade. Enquanto a vacina não chegar, a gente vai ter que enfrentar. Mas então, irmãos, recapitulando um pouco aqui. 2 cultos aos domingos. O culto da manhã, começando às 10 horas da manhã, e o culto à noite, começando às 19 horas. Para estar no culto, você precisa ter um agendamento prévio. Esse agendamento, aonde você vai fazer? No grupo de WhatsApp da igreja, para essa finalidade, agendamento, somente isso. Nesse grupo de agendamento, você não vai mandar a mensagem lá, outras mensagens, apenas você vai colocar, olha, eu quero participar, coloque meu nome no culto da manhã, ou coloque meu nome no culto à noite, pronto, só esse. Essa é a finalidade desse grupo. Então, agendamento prévio. E é até importante também eu reforçar isso para que você também possa compartilhar com pessoas que talvez vier a procurar você e dizer, olha, como está lá a igreja, vocês já retornaram, eu posso participar, e você já fala como que vai funcionar, tá? Tanto para amigos, como para parentes, enfim, você já pode dizendo como vai ser a dinâmica. Então, é necessário você fazer o agendamento prévio. Para esse domingo, primeiro domingo, agora, dia 2, nós já temos a lista, você pode conferir lá no grupo, os irmãos e as irmãs que já deram os nomes para participar no culto da manhã e os irmãos e as irmãs que já deram o nome para participarem no culto à noite. Então, ainda há vagas, tá? Então, veja lá, estude com cuidado, com carinho e faça a sua inscrição prévia. É obrigatório você se inscrever antes, tá? Passe isso adiante, isso é importante. Então, nós vamos seguir todas as precauções, tá? Todos os direcionamentos. Então, vai ser obrigatório o uso de máscara durante o culto com a máscara, respeitando o distanciamento social, tá? Higienização, tudo isso. Não vai ser possível também ligar ventilador, tá? Ventilador não pode ligar para não circular o ar, o vírus ele fica no ar, então deixar as janelas abertas, tá? Então, vamos tomar todos os cuidados e vamos estar bem prevenidos, tá? Então, eu espero que esse vídeo serviu para orientação para os irmãos, tá? Esses são os procedimentos que nós vamos tratar daqui aos domingos. E uma outra questão também, você que não vai poder estar conosco fisicamente, não se preocupe. Os cultos vão continuar sendo transmitidos online. Então, todo domingo às 7 horas da noite, você vai poder estar conosco
mesmo à distância, mas assistindo ao culto, cultuando a Deus conosco. Os cultos não vão parar de ser transmitidos online, devido a essa necessidade de irmãos e irmãs que não podem estar conosco e também aqueles que não se sentem à vontade de voltar. Então não se preocupem, vocês continuarão a assistir conosco aos cultos todo domingo, como sempre nós temos feito aqui. Já há 4 meses que nós estamos assim. Você às 7 horas da noite, você estará conosco ali assistindo a esses cultos. E também, irmãos, colocando que nesse intervalo do culto da manhã e no culto à noite, às 2h30 da tarde, nós teremos a nossa escola bíblica dominical, mas vai ser condensada, vai ser apenas a aula, vai ser apenas o tema que nós já estamos desenvolvendo há 5 domingos, ou seja, firmados na fé. Vai ser algo condensado, no máximo 45 minutos. Então você vai também ter a oportunidade de estar compartilhando e poder ter a oportunidade de estar estudando a palavra de Deus. Então, todo domingo, às 14h30, você terá aí esse vídeo, você terá essas aulas da Escola Bíblica Dominical. Todo domingo, às 14h30. Bom, esses são os avisos, só relembrando que vocês vão receber um pequeno vídeo que o nosso irmão Diácono Josué gravou com uma simulação das disposição de como estaremos sentados ali no templo. Então assista, é um breve vídeo, mas bem explicado pelo nosso irmão, então assista e prestem bastante atenção. Então, irmãos, Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado. Vamos terminar com uma oração? Ó grandioso Deus, nós estamos nas tuas mãos, dependemos de ti, precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos prudentes, a agirmos com atenção e com todo o cuidado possível. Como nós observamos ainda no início deste vídeo, que a gente tem a tarefa de estar, ó Deus, fazendo aquilo que é possível para nós e deixar o que é impossível para o Senhor. Confiando que o Senhor está conosco, nos fortalecendo, e nós, ó Deus, também rogamos as tuas bênçãos sobre todos os irmãos e irmãs da nossa igreja. Cada família, cada lar, que o Senhor continue a abençoar, que o Senhor continue a sustentar, no nome precioso de Jesus. Assim nós oramos, nos méritos de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.